todos, meu nome é Kent. Juntamente com o Bruno, iremos apresentar o seminário 2 da disciplina de transferência de calor. O exemplo proposto se trata de uma residência localizada em uma zona polar, isto é, uma região fria. Possui um sistema de isolamento térmico para que seja dificultada a troca de calor entre a parte interna e externa da casa. Foi implementada uma camada de poliestireno de 0,10 metros entre as paredes de tijolos da casa, sendo 0,20 metros cada. A casa possui uma lareira de modo que a temperatura interna é mantida a 26 graus Celsius e o externo estava a uma temperatura de 2 graus Celsius. Foi considerada uma temperatura interna de 25 graus Celsius e externa de 14. Tendo conhecimento das dimensões da parede, pede-se que seja calculado o fluxo de transferência de calor na parede. Aqui são os dados do nosso exemplo, as temperaturas interna e externa, as dimensões da parede, condutividade térmica e os coeficientes de convecção. A gente tem como objetivo representar o volume de controle, indicando as energias que atravessam as fronteiras, enunciar a equação da difusão de calor, considerando o regime permanente, apresentar a solução geral da equação, estabelecer as condições de contorno apropriado, calcular a temperatura em um ponto de intermediário da geometria, fazer um novo croquis e determinar o fluxo de calor que sai pela extremidade mais externa. As nossas considerações aqui é mantido um regime permanente, os coeficientes de condutividade e emissividade são constantes, se trata de um sistema unidimensional, não existe rugosidade entre as diferentes composições da parede, tijolos e poliestireno, o volume de controle está limitado apenas às duas camadas de parede, é desconsiderado a radiação solar. Sobre os croquis, temos no esquema 1 evidenciando as temperaturas interna e externa juntamente com o fluxo de calor passando por ela. Já no 2, mostra que além das duas paredes de tijolos, há uma parede interna, sendo essa de poliestireno, mostrando também a localização das duas temperaturas e a direção do fluxo térmico, seguindo os eixos cartesianos. Já na análise 1, temos a equação completa da difusão de calor, mas que através das questões particulares do nosso exemplo, podemos eliminar o eixo y e o z, por ser unidimensional no eixo x. Elimina também a derivada do tempo, por estar em um regime permanente, e a variável de calor, por não ter nenhuma geração. Logo, temos a equação reduzida. Aqui, integramos duas vezes e substituímos as condições de contorno para encontrar as constantes C1 e C2. E substituímos na equação reduzida do calor e assim chegamos na equação de temperatura. Bom, aqui a gente vai pegar a equação geral da temperatura e aplicar no ponto intermediário, que a gente escolheu como 0,10 metros. E substituindo os valores, a gente acha que a temperatura nesse ponto é igual a 19,5 graus Celsius. E aqui, nós transformando o nosso sistema em um circuito térmico, nós iremos calcular todas as resistências existentes, R1, R2, R3, R4 e R5, para fazer o somatório das resistências e achar a resistência equivalente, que será 0,2328 watts por Kelvin. Então, por fim, nós aplicaremos na equação do fluxo de calor, que é igual à variação de temperatura sobre o somatório das resistências. Então, nós achamos para o fluxo um valor de menos 47,25 watts por metro quadrado. E nós temos que esse sinal negativo é que ele vai dar maior temperatura para menor. E aqui nós temos um gráfico mostrando a variação de temperatura ao longo da espessura, né? Que a gente utilizou a equação geral da temperatura, com o nosso x variando de 0 até 0,2 metros. E para cada coordenada x nós temos um valor de temperatura diferente. E como nós podemos ver, né, bate com os valores obtidos, como o 0,1 metro que a gente utilizou, que deu o valor de igual a 19,5 graus Celsius. Esse é o gráfico temperatura por espessura. Aqui uns comentários, né? Por se tratar de regimes estacionários, podemos concluir que todo calor recebido pela parede é transferido para o lado de fora por condução. O isolante térmico se mostra bem eficiente por possuir uma condutividade térmica menor que a do tijolo, né? E que o gráfico apresenta comportamento linear, pois a equação geral da temperatura é uma equação linear, variando apenas com um x. E é isso. Obrigado pela atenção.